E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renol, professor aqui do Parabólica. Estou aqui com vocês hoje para falar sobre política internacional. Na verdade, tentar explicar de uma maneira bem didática para vocês as questões referentes aí aos países, né? Enquanto o Woody e o Han estão aqui, Finlândia e Suécia que estão aí se aproximando. Especificamente, a Finlândia anunciou aí nesse fim de semana a sua candidatura a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por que isso pode ser um problema para a Rússia? Quais são os interesses envolvidos e até historicamente. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque tem conteúdo quase todo dia aqui, inclusive sobre política internacional, coisas que de repente vocês não sabiam e eu estou aqui para conversar com vocês sobre. Também não me deixe de seguir nas redes sociais, é que é por lá que eu falo bastante coisa aqui. É o seguinte, lembrando que os links todos que eu vou utilizar estão na descrição, então link sempre na descrição para vocês, e aí a gente vai falando. É o seguinte, essa é a discussão que tem sido feita já há mais de um ano, mas que se potencializou depois aí desses conflitos ocorrendo na Ucrânia, essa guerra na Ucrânia. Eu estou aqui, vou deixar as reportagens para vocês. Há um interesse de países aí que são países muito próximos, Finlândia e Suécia. A Finlândia, que é governada aí pela primeira-ministra a Magdalena Andersson, a Suécia, governada pela Magdalena Andersson, enquanto que a Finlândia é governada aí pela primeira-ministra. Tem o presidente e tem a primeira-ministra, que é a... Deixa eu pegar o nome dela aqui, gente, só um minuto. Vou pegar o nome dela aqui para vocês, que é a Sanna Marin, certo? A Sanna Marin, ou Marin, como vocês quiserem chamar. Qual que é a questão? Eu tô lendo aí a mídia, né? Principalmente a mídia tradicional, tá falando assim, que tanto Finlândia quanto Suécia estão abandonando, principalmente a Finlândia agora nesse final de semana anunciou oficialmente aí que está aí a próxima se candidatando à Organização do Atlântico Norte, a OTAN. Principalmente a Finlândia, você tem proximidade de fronteiras com a Rússia, a Finlândia e a Rússia. E a mídia tá colocando muitas vezes que a Finlândia e Suécia estão abandonando, buscando aí, chegando perto de abandonar neutralidades históricas para, enfim, se aliar, fazer uma aliança, porque afinal de contas, entrar na OTAN, a gente está falando de uma aliança, está se aliando a quem? Aliando à Organização do Tratado do Atlântico Norte, certo? Só que, assim, é o seguinte, vamos só para entender cada caso. A Suécia, ela tem uma neutralidade desde os tempos das duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então há uma neutralidade histórica. A questão é que essa neutralidade que foi feita pela Suécia naqueles tempos, por exemplo, dando só para contextualizar para vocês, é uma rivalidade, é uma neutralidade, desculpa, que tinha um interesse. Toda neutralidade é um ponto de vista, é um interesse. Ela, inclusive, servia equipamentos, né, para potências beligerantes dos dois lados nas guerras. Então ela preferia manter essa neutralidade e não assumir uma postura. A Finlândia durante muito tempo foi sob o domínio do Império Russo, e a Finlândia acabou sendo uma inimiga histórica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente não está falando da Rússia, a gente está falando da República Soviética, em exclusivamente duas guerras históricas. Uma que aconteceu em 1939, chamada de Guerra de Inverno, ou a Guerra Russo-Finlandesa, ou melhor dizendo, Soviético-Finlandesa, de 1939, e uma outra guerra chamada de Guerra de Continuação, que vai de 1944 a 45. Ambas essas guerras estão ligadas à questão ideológica daquele período. A Finlândia teve aporte da Alemanha nazista nesse processo histórico durante a Segunda Guerra Mundial, nessas batalhas que aconteceram ali. Especificamente nessa guerra de continuação, tá? A Finlândia inclusive soldados finlandeses haviam sitiado Moscou na Batalha de Moscou, junto com soldados nazistas. Então há uma reação soviética nesse processo, mas o que vocês precisam entender é que há uma rivalidade histórica. Agora, trazendo para a atualidade,
Os dois governos, as duas primeiras ministras, que inclusive se encontraram recentemente, alegam que a ideia de se entrar para a OTAN é uma tentativa de proteção maior, uma ideia de se proteger rente aos ataques russos, certo? Esse pensamento de entrar na OTAN vem desde da Guerra da Crimeia, aquela de 2014, da anexação da Rússia, que é da anexação da Crimeia pela Rússia, mas que se potencializou agora com essa guerra na Ucrânia. Tá? E tanto suecos quanto finlandeses alegam ter visto submarinos, espaço aéreo sendo invadido por aviões russos. Essas são as alegações. Aí falam, vamos entrar então na OTAN. A Rússia vê isso com maus olhos, porque são 30 países membros da OTAN. A Rússia fez isso com maus olhos e vê que isso é um crescimento da OTAN, que a OTAN falou que não ia se expandir. A Rússia fala assim, vocês estão fazendo a mesma coisa aqui em relação à Ucrânia, vocês estão de novo mentindo, estou passando a informação para vocês, acho que isso é importante, falando sobre os argumentos utilizados. Tá? A Finlândia, especificamente, ela está mais avançada do que a Suécia nesse processo, até mesmo porque a Finlândia já destinou 2% da sua economia para o material bélico, que corresponde. Isso é uma condição para entrar na OTAN. A Suécia está tentando fazer metas para chegar nessa porcentagem de 2% de material bélico militar e por aí vai, para poder chegar lá também. Seguindo aí a linha da Finlândia, né? A Finlândia que tá mais avançada nesse sentido. A Suécia especificamente tinha reduzido seu poderio militar nos anos 90, pós-Guerra Fria, mas depois de 2014 ela passou a aumentar também. Houve resistência dentro dos dois governos, tá? Dentro do parlamento dos dois governos, mas os parlamentos respectivos estão agora caminhando para essa tentativa de entrar na OTAN, nessa candidatura. Na Finlândia foi aprovado pelo parlamento. Enquanto está rolando aqui uma confusão generalizada da cachorrada. Certo? É isso. Então, Finlândia e Suécia alegando que estão com medo da Rússia, dos avanços russos, principalmente depois aí da guerra da Ucrânia, do que está acontecendo na Ucrânia. E aí a gente precisa entender muito bem. Sabe, eu não gosto de ficar falando assim, existe lado certo, existe lado errado. A tentativa de entrar na OTAN, a OTAN é uma representante, uma aliança militar imperialista, do bloco imperialista, certo? Ao mesmo tempo que o Putin também representa interesses imperialistas russos, tá? Eu já vejo muita gente falando assim, o Putin ele quer reativar a União Soviética. Não, ele está muito mais ligado ao que seria antes o Império Russo, né? Até mesmo porque ele está muito mais ligado aos grandes bilionários russos e também tem planejamento de expansão. A gente não pode aqui achar que ele só quer ficar no seu cantinho, porque não é assim que funciona. Há planos de projetos, há uma ideia, né, de defesa russa muito baseada também numa questão expansionista russa, possivelmente. A gente está falando de um país, inclusive, que tem o seu imperialismo estabelecido através dos grandes bilionários russos. Mas, do outro lado, você tem a OTAN também. A questão que eu sempre falo para vocês é que quem aí acaba sofrendo é a própria população, é a população dentro de um processo aí de desigualdades sociais e por aí vai. Bom, Suécia e Finlândia entrando no bloco da OTAN agora, você já tinha proximidade, inclusive, mas participação na União Europeia, acho que é a Suécia, né, se eu não me engano, mas entrando no bloco da OTAN representa uma derrota do ponto de vista russo. E aí a gente vai ter que ver quais são as cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer daqui para frente. A mídia está comemorando muitas vezes o caso, comemorando a candidatura, a mídia tradicional mundial, brasileira também está comemorando o caso, mas também precisa fazer uma contextualização histórica um pouco melhor, né, na minha opinião, sobre o porquê, o que representa a OTAN no mundo, assim como o que representa o Vladimir Putin com os bilionários russos e por aí vai. Enfim, tá aqui o vídeo para vocês, peço mil desculpas aqui,
Mas está aqui o vídeo para vocês, é mais uma informação passada historicamente aqui para vocês dessa decisão. Eles alegam então que se sentem ameaçados e aí eles querem, por exemplo, o negócio que eu já falei aqui outras vezes aqui no canal e vou falar novamente para vocês. Caso Finlândia e Suécia entrem, são mais países que estão próximos à fronteira da Rússia, especificamente a Finlândia que faz fronteira com a Rússia. E aí você tem aquela questão do famoso artigo 5º do Estatuto da OTAN. O que é o artigo 5º? Se um país membro da OTAN for atacado, considera-se que todos os membros, os 30 membros, nesse caso seriam, por exemplo, 32 membros, se os dois entrassem ao mesmo tempo, estariam sendo atacados. Aí você tinha a eclosão de um processo de guerra formal, né, uma declaração formal de guerra entre a OTAN contra a Rússia, por exemplo. Né? Então, a cada momento, a situação vai ficando cada vez mais delicada. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí pegado aí os trâmites aí, as ideias aí sobre o assunto. Grande beijo, amo vocês de coração. Grande beijo, fui!